que fala a lei de Sitter ou a lei da evolução dos custos? Segundo a engenheira Laura Mitterer, que depois vai dizer para vocês com mais detalhes intensificamente sobre esta lei, os estudos de Sitter foram publicados em 1984, onde ele buscou provar que as intervenções preventivas elas seriam 5 vezes mais baratas do que as intervenções corretivas. Vou reformular a minha frase e vou dizer então. Ele concluiu que o gasto na recuperação de uma estrutura irá variar em uma progressão geométrica de razão 5. Mas o que isso significa? Tá? Que as intervenções corretivas seriam 5 vezes mais caras do que as intervenções preventivas. E aqui mais abaixo nós temos um gráfico e um exemplo deste tipo de lei ou a aplicação desta lei, ok? Se o projeto, tá? Se uma manutenção, se qualquer obra dentro do teu condomínio viesse a custar R$500 na fase de execução, o custo é de R$2.500 na fase da manutenção preventiva. Vamos lá de novo. Se na fase de projeto o custo é de R$500, na fase de execução o custo é de R$2.500 a fase de manutenção preventiva. E terá um custo de R$12.500 e, por fim, a fase de manutenção corretiva terá um custo de R$62.500 e seguirá aumentando proporcionalmente caso essa reparação demore a acontecer. Vamos lá, de novo. Se você não fez, tá, uma manutenção dentro do teu condomínio, exemplo, do teto do salão de festas você tem que fazer uma impermeabilização. Mas você está só fazendo aquela operação tapa-buraco, você não está tirando tudo como deveria o projeto, ok? Se naquele primeiro momento que você identificou que o custo daquela manutenção seria R$500 e não viesse fazer a manutenção corretamente e deixasse para depois, certo? O valor desta manutenção deixada de lado, ele subiria 5 vezes e aí na hora que você tivesse que fazer, uma manutenção corretiva, porque ficou insustentável de suportar aquelas gambiarras, aquela operação tapa-buraco, certo? Esse valor subiria a exorbitantes R$2.500 na hora de fazer a manutenção corretiva. Isso é uma lei matemática e progressiva. Não tem como reduzir esta matemática se não seguir o critério que foi estabelecido pelo Sitter. Então, na verdade, a prova dos 30 aqui é que tem um ditado que fala: o melhor é prevenir do que remediar, ok? Então, nesse aspecto, muitas vezes a gente deixa de fazer manutenções ou deixa de trocar elementos que são sensíveis ao condomínio por conta de economias, certo? Então, essa aí seria a economia burra. Tentar fazer uma arrecadação de caixa, porque o condomínio às vezes tem uma inadimplência e essa inadimplência precisa ser sanada, essa sangria precisa ser sanada. Tá? Como que faz para resolver um condomínio que tem uma inadimplência muito elevada, que viabiliza a contratação de serviços, a execução de serviços para evitar esse gasto exponencial, esse aumento exponencial? Eu entendo que já existem ferramentas, já existem maneiras de você contratar empresas que vão garantir a receita do teu condomínio. Então, esse seria o primeiro passo: propor
uma receita garantida, a aprovação de uma receita garantida dentro do teu condomínio, para que não haja inadimplência ou que essa inadimplência seja absorvida por essa empresa, ok? O segundo passo ou a segunda ideia seria aumentar em percentual a título de contingenciamento a previsão orçamentária. Então, estabelecer dentro da previsão orçamentária um valor de contingência para que esse valor possa suprir potenciais condôminos que não venham honrar com o valor da taxa condominial em dia. Por quê? Porque quando você contrata um serviço, vai ter a data do vencimento e você vai ter que pagar o fornecedor. Se não pagar o fornecedor, vai entrar em mora, vai cair em mora, e aí a execução desse contrato vai ser natural, certo? Qual seria o terceiro passo que é possível para evitar que a inadimplência do teu condomínio ela afete frontalmente a execução das manutenções, tá? Seria você que é síndico e tem capacidade desse orçamento, tá? Dessa previsão orçamentária ser mais enxuta, tá? Não tem mais da onde tirar, não tem mais como fazer, eu estou dando nó em pingo d'água, não tem mais da onde tirar. Veja que você pode esperar no máximo 3 taxas ou suportar até 3 taxas para poder compor um valor mínimo para entrar com uma ação de execução, ok? Por quê? Porque a taxa de condomínio ela é um título executivo extrajudicial e tem autoexecutividade. Você já pode ajuizar uma ação. Então, mas não dá, Thais, é R$200 o valor da taxa, se somar 3 vai dar 600. Infelizmente, esse valor vai sendo ao longo do tempo aumentado e aí somente quando tiver no mínimo um valor exequível, um valor que não dê tanto prejuízo para você buscar essa reparação, ok? Volta para a manutenção, dê a solução ou até mesmo somente o caminho. Apontei o caminho para você fazer um caixa, ou melhor, aumentar a saúde financeira do seu condomínio. Tá, mas e gestão de contratos, de pagamentos? É bem importante essa parte de você saber colocar a data dos vencimentos de forma correta dentro do seu condomínio, para que você não esteja insolvente na hora de pagar aquele boleto. Exemplo, se você fez uma compra, tá? Geralmente, síndicos que não observam essa maneira, você vai ter muito problema. Ok? Então, se você fez uma compra e não observou a data do vencimento, não ficou atento à data do vencimento junto ao seu fornecedor, muito provavelmente esse valor de vencimento, né, a data desse boleto vai acontecer antes da quitação das taxas condominiais. E se não houver saldo, né, no caixa do condomínio, você vai ter que girar o dinheiro e aí vai entrar num looping totalmente equivocado e errado. Pegar dinheiro do fundo de reserva para pagar o valor daquele serviço que foi contratado, que deveria ter sido pago com o dinheiro do caixa. Erro, erro, erro. Muito grande. Então, volta para o dever de casa no seu planejamento financeiro. Provavelmente nós vamos falar sobre isso durante a semana inteira, fazer um planejamento financeiro que dê condições de você não cair em insolvência, você não cair em mora, atrasar as suas contas, as contas do condomínio, inviabilizando muitas vezes a contratação de outras empresas, de outros serviços, porque você está com o nome sujo na praça. Isso não é bom, ok? Então volta de novo e pensa aqui. Se a taxa do condomínio ela vence no dia 10, ou se ela vence no dia 5, por que eu falei dia 10 primeiro e depois o dia 5? Dia 10 seria uma data mais abrangente, mais
elástica, porque às vezes as pessoas que recebem no quinto dia útil, esse quinto dia útil vai dar lá dia 7, vai dar dia 8, alguma coisa nesse sentido. Então, você bota para depois, quando essa pessoa realmente tiver dinheiro. Isso para condomínios instalados, para condomínios que já estão funcionando há bastante tempo, provavelmente não seja uma novidade. A novidade é que se você assumiu o condomínio e já existem compras realizadas com a data do vencimento que vai colidir com o recebimento da taxa, está aqui a saída para você não fazer ou não permanecer neste erro, ok? Então, o boleto que você vai negociar a data do vencimento tem que ser depois, certo? A data do vencimento tem que ser depois, no mínimo, uns 5 dias da data do vencimento do boleto, da taxa do condomínio. Então, se a taxa do condomínio é dia 10, as suas compras, o vencimento das suas compras, contratações e serviços tem que ser no mínimo dia 20, certo? Dia 15. E aí você vai ter saúde, você vai ter caixa para poder pagar, ou vai poder, no mínimo, ter uma semana aí para correr atrás da inadimplência ou dos inadimplentes. Bom dia, André, seja bem-vindo. Quer uma outra sacada para não cair nessa armadilha e não deixar de fazer manutenção porque você não tem dinheiro? Você pode fazer como grandes empresas fazem, eles já definem um cronograma, uma janela de pagamentos muito bem estabelecida, muito bem definida e já repassa essas janelas de pagamento para os seus fornecedores. Vou te explicar. Um caso que aconteceu conosco aqui na Simplifica. Nós temos fornecedores e clientes, ok? Onde nós emitimos notas fiscais e quando nós, às vezes, temos que receber ou pagar, dependendo do fornecedor, ele vai te mandar uma ficha de cadastro, ok? Ou dependendo do cliente. E essa ficha de cadastro você vai ter que preencher com todos os dados do tomador de serviço e esses dados vão ser enviados para o comprador, ok? O comprador, por sua vez, vai exigir também de você algumas documentações para que, junto com aquele cadastro, ele seja todo reunido, já seja lançado no sistema e automaticamente, quando for feito algum tipo de serviço, ele só vai colocar o código daquele fornecedor e o sistema vai baixar, ok? Onde é que mora a grande sacada? A grande sacada mora o seguinte, e às vezes é prejuízo porque aconteceu isso conosco. Existem datas já pré-fixadas para emissão de nota fiscal e pagamento de fornecedores. Como assim? Fornecedores que fizerem serviços e emitirem as suas notas até uma data X, vão receber até a data Y. Exemplo, se o fornecedor fez o serviço até o dia 7 e a nota fiscal foi emitida até o dia 7, ele vai receber até o dia... Na verdade, vai receber no dia 12. Certo? 5 dias após a emissão da nota fiscal. Por que isso? Porque é o tempo que o departamento de compras tem para processar, revisar e lançar todos os pagamentos. E aí é tudo automatizado. Chega a nota fiscal com aquelas datas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses 7 dias são lançados dentro do sistema do fornecedor. Ok? E aí esse fornecedor ele vai pagar, ou ele vai receber no caso, né? No seu caso. No nosso caso, nós tínhamos que receber, porque nós estamos prestando um serviço, né? Nós tínhamos que receber o valor e a nota fiscal para receber até o dia 12 deveria ter sido emitida até o dia 7. E o que aconteceu? Aconteceu que a nota fiscal não foi entregue no dia 7 e ela foi emitida no dia 8. O que aconteceu? Nós entramos na segunda janela de pagamento, que é
as notas fiscais emitidas após a data do dia 7, elas serão pagas somente no mês posterior. Pensa! Mas olha só, é muita burocracia, é muito isso. Isso chama-se compliance. Como foi dito ontem, inclusive, pelo Carlos Eduardo, compliance é conformidade, compliance é organização. Então, empresas que possuem processos, elas vão estabelecer algumas regras para você já deixar, ou melhor, regras claras para você já saber como que funciona aquele negócio. No seu condomínio pode ser da mesma forma. Como assim? Você vai contratar um serviço e aí você vai dizer para o fornecedor o seguinte, ó, você deve emitir a nota fiscal para mim até o dia 10. Você deve emitir a nota fiscal para mim até o dia 15, até o dia 20, enfim. Só que você só vai receber depois do dia 20. Você já deixa esse processo, você já deixa esse procedimento estabelecido. Uma coisa que é importantíssima, legalzona, você já ter uma ficha de dados cadastrais preenchida. O que é uma ficha de dados cadastrais? É um papel onde você vai colocar lá o CNPJ do condomínio, você vai colocar o telefone do síndico, os dados do síndico, a conta bancária, as referências comerciais. Você vai preencher uma série de informações que toda hora que você tiver que fazer um cadastro para um novo fornecedor, você só manda aquele documento para ele, ele já vai ter todas as informações e você não vai perder tempo na hora de fazer a compra daquele produto. Existem algumas lojas que eu conheço que o síndico, ele antes mesmo de chegar, ele já manda por e-mail ou até mesmo pelo site dessa loja uma ordem de compra. E ele preenchendo essa ordem de compra, ele já quando chega, ou nem precisa ir, principalmente com essa pandemia agora, ele não precisa ir até a loja, ele recebe esses produtos diretamente no condomínio. Então, veja que eu falei de lei de sitter e acabei falando sobre processo de compra. Por que eu estou aprofundando essa parte? Porque muitas vezes a gestão de compras, que vai diretamente ao encontro da parte de manutenção, engenharia, enfim, ela acaba influenciando diretamente na tua organização, ok? E esse é um dos itens que está aqui nesta apresentação, que vai estar nesse vídeo depois para você lá no nosso canal do YouTube. O que o síndico deve saber ao contratar serviços de engenharia e arquitetura? Vou seguir em frente aqui antes de encerrar esse nosso bate-papo, tá? Ele tem que pesquisar o histórico profissional daquele profissional, obviamente, que vai estar prestando o serviço, ou da empresa, tá? Então, ele pode solicitar dentro da proposta orçamentária o acervo técnico do profissional, que é o histórico do profissional registrado no CREA e no CONFEA, que é o Conselho Regional de Engenharia, ou o Conselho Federal de Engenharia, no caso de engenheiro, e o CAL, no caso de arquitetos, ok? No caso de arquitetos, nesse documento constam todas as RTs, que são as anotações de responsabilidade técnica, e as RRTs, que seriam o registro de responsabilidade técnica, tá? O síndico também deve buscar referências de serviços prestados, ligando para outros condomínios, solicitando indicações e relatos sobre a experiência no condomínio, tá? Manter o contrato com as empresas que prestam serviços com frequência mensal. Olha só quais são os tipos de contratos que você precisa ter de frequência, e é uma dica se você quiser economizar e também ter uma gestão financeira bem legal. Pressurização de escada, aqueles prédios muito grandes, ok? Ar-condicionado, também prédio comercial que tem a obrigatoriedade de fazer um PMOC, certo? Podemos falar sobre PMOC, tem engenheiro que eu conheço que manja muito de PMOC. Se você não sabe o que é PMOC, faz assim, ó. Se você sabe o que é PMOC, faz assim, ok? Automação de portões,
Gente, o que dá de trampo em portão, você não tem noção. Até rimou. Dados, informática, telefonia, voz, vídeo, CFTV, segurança perimetral, tem que ter contrato de manutenção para quando acontecer isso de madrugada, você não precisar sair da sua cama e você ter que ir até o condomínio para resolver esse problema. Tá, esse contrato de manutenção é muito caro, então negocia com ele chamadas já pré-definidas, ó, eu quero definir com você alguns valores já, que se eu tiver que te chamar de madrugada, eu vou já te pagar, já vou deixar o preço pré-estabelecido. Porque imagina só, deu problema no portão. Ah, mas como assim, Thais? Deu problema no portão, fecha um portão e abre outro. Isso dá para resolver quando o condomínio ele tem 2 portões, um para entrar e outro para sair. E quando o condomínio só tem um portão? E aí? A situação é muito complicada e você tem que resolver na hora. Ah, bota no manual, e o porteiro abre e fecha. E o comprometimento da segurança. Gente, tem que pensar em tudo. O síndico tem que pensar em tudo. Lembre-se que o síndico é um gestor, o síndico é um administrador, o síndico é o cara que planeja. Quem que você tem que manter um contrato de frequência mensal no seu condomínio? Elevadores. Se você tem elevador, mantenha contrato de manutenção mensal, por favor. Esse você não pode abrir mão. Trancou gente dentro do elevador, mas como? Faltou energia elétrica, o condomínio não tem gerador, tu vai sair da tua cama e vai lá no condomínio resolver? Não, não vai. Ah, vai deixar a chave. Inclusive, tem muitas empresas que não permitem que os responsáveis da manutenção entreguem a chave, tá, para o síndico ou para o porteiro, zelador. Sob pena de rescisão contratual e também assumirem a responsabilidade se aquele elevador estiver fora do nível e a pessoa cair no posto do elevador. É um trampo federal. Gerador de água quente, split e tal. E tem outros contratos que eu julgo pertinentes. Manutenção de caixa d'água, manutenção de motobombas e outras situações mais. Edificações antigas, o que o síndico deve verificar? Então eu vou ler rapidão isso aqui porque a engenheira Laura reputa como importante e eu acho que tem que ser também. Edificações antigas podem não conter planos de manutenção e possivelmente não possuem um histórico com registros de manutenções e intervenções que foram realizadas desde o início da sua utilização. Se esse histórico, o síndico que assumir essa edificação deverá reunir o maior número de informações que conseguir da edificação, conversando com antigos proprietários, funcionários e, se for possível, contatar a incorporadora que realizou a construção. Essas informações são importantes para realizar a contratação de um profissional habilitado para realizar uma vistoria em todos os sistemas da edificação. Isso quer dizer o quê? Você começou a administrar um condomínio agora, tipo como a Eliane, e não tem a menor noção de como está o estado da edificação. Não olhou as tubulações, porque não tem condições de olhar, está tudo atrás do concreto, certo? Não olhou o telhado, não subiu no barrilete, não sabe quando que foi feita a última limpeza da caixa d'água. É um trampo federal. Para onde você corre e para quem você pergunta? Você pergunta primeiramente para o zelador. Ele deve ser o oráculo do condomínio. Agora, se o zelador também rodou junto com o síndico, você vai ter que correr atrás dos moradores, certo? Os moradores ou dos outros funcionários que ficaram, perfeito? E aqui, para fechar, atendimento às legislações, o síndico deve buscar nas legislações municipais e estaduais onde os condomínios que ele administra estão localizados para atender às renovações anuais necessárias e atualizações da edificação. O que ele tem que fazer, tá? De atualização. Vamos lá, vamos ler rapidão. Primeiro, lei de acessibilidade. Tem que atualizar aquela parte dos piso tátil, tem que atualizar todos os elementos, todos os equipamentos para pessoas com necessidades especiais. O PMOC, que é o Programa de Manutenção do Ar-Condicionado, ok? AVCB, SPDA, que mais que tem aqui? Análise de tratamentos efluentes
E também você precisa ter, se é condomínio comercial, condomínio residencial misto junto, uma manutenção na caixa d'água, onde vai ter ali a expedição, inclusive, né, aquele documento vai ser necessário para a expedição do alvará de funcionamento, ok? Não esgotando o tema, deixando aberto para novas e muitas outras incursões, vamos encerrando às 7 horas e 41 minutos o nosso compromisso matinal de todos os dias aqui nesse canal Disruptivo Fora do Comum, ok? Segunda-feira, anota aí, ó. Segunda-feira você tem que vir com papel e caneta, porque nós vamos tracionar um conteúdo extremamente importante para você poder ter no teu manual, ou melhor, para construir um manual na sua gestão, no seu dia a dia. Fechou? Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica.